Talvez alguns irmãos pensaram assim: poxa, hoje eu queria ouvir o missionário, mas aprove Deus esse tempo. Nós não sabemos o que aconteceu dele não estar aqui. E há um tempo atrás eu tinha dito para a igreja que numa próxima oportunidade de missões eu estaria falando para a igreja sobre uma vida cristã efetiva, olhando o exemplo de um missionário que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 25 ao 39. O nosso tema, o nosso lema de levar essa campanha de missões é: no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. Eu quero pedir que seja posto aqui na tela, Atos, capítulo 8, versículos de 25 a 39. O texto é longo, mas é um texto para que entendamos aquilo que eu creio que Deus tem para falar conosco nessa noite. A Bíblia nos diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo por excelência de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado em seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Mas na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo-lhe o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede que seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Irmãos, uma vida cristã efetiva, uma vida cristã produtiva, é uma vida de extrema obediência ao ID de Jesus. Uma vida vitoriosa é uma vida de extrema obediência ao ID de Jesus. Missões. Aqui faltou o E e o S. M, maneira. I, incondicional. S, soberana. S, suprema. O, que seria missões, de obediência.
é de exclusiva esse ao Senhor. Missões, a única maneira incondicional, soberana, suprema de obediência exclusiva ao Senhor. Isso é missões. E onde entra esse texto, entra na nossa necessidade de cumprir esse ID, porque enquanto nós, como igreja de Cristo, enquanto não cumprirmos o ID de Jesus, jamais justificaremos nossa existência como igreja de Cristo aqui na terra. E aí é que nós perguntamos, como e por onde começa essa vida que glorifica a Deus de obediência? Começa quando eu decido a ser verdadeiramente o embaixador. Olho para aquilo que Jesus ensinou, para aquilo que Jesus me deu como ordenança, com amor, com alegria, amor este pelas almas perdidas, amor este que está lá no fruto do Espírito, amor este que se entregue verdadeiramente de corpo e alma ao Senhor para o obedecê-lo. Aquele amor incondicional por almas perdidas, por vidas que estão vagando sem luz, sem salvação. Não é por almas que estão vagando, mas por vidas que estão vagando sem luz e sem salvação. A vida cristã efetiva, a vida cristã vitoriosa, então, começa na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa disposição, na nossa colocação diante de Deus. E eu quero agora convidar os irmãos a começar olhando para o texto no qual nós falamos, olhando para a vida, para a história de Filipe. Filipe, um homem simples, que foi, não era este Filipe aí, não era apóstolo. Este Filipe aí era diácono. Este Filipe foi escolhido como diácono, lá no capítulo 6, põe para mim fazendo um favor aí, Atos 6, versículo 3 e 5. Olha o porquê Filipe foi escolhido para tal tarefa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Filipe foi escolhido para tal tarefa, em primeiro lugar, porque ele tinha um caráter sólido. Tanto é que ele foi escolhido como diácono, aquele que iria cuidar da mesa do Senhor, aquele que iria cuidar da mesa dos apóstolos, aquele que iria cuidar dos órfãos e das viúvas. Então a vida cristã vitoriosa de Filipe começara quando ele decidiu a ser uma pessoa íntegra diante do Senhor. Quando ele começou a viver na comunidade, na realidade, ele não só vivia na comunidade, ele não só testemunhava na comunidade, como ele vivia a sua vida própria particular. A vida de Filipe, pública, era compatível com a mesma vida privada que ele tinha, tanto no particular quanto no público. Filipe era uma pessoa que as pessoas falavam positivamente dele. É muito bonito ver uma pessoa que se orgulha do lugar que nasceu, mas muito, 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 muito mais bonito é você ver um lugar onde uma pessoa nasceu, se orgulhe dela. E Filipe era essa pessoa. Tanto é que quando fala, vamos escolher 7 varões, Filipe está lá no meio. Ele foi escolhido por uma vida digna, de caráter sólido. Filipe,
Uma segunda coisa que fez Filipe ter uma vida cristã efetiva, vitoriosa, de obediência a esse ide de Jesus, é porque lá no capítulo 8, versículo 29, por gentileza, olha só a sensibilidade de Filipe, olha só o que Filipe, ele é capaz. Diz lá: e disse o Espírito Santo a Filipe, o Espírito a Filipe, achega-te e ajunta a este carro. Olha o que acontece com Filipe nesse momento. Filipe, ele deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe, no início do texto, lá no versículo 25, quando a gente começa a ler, 25, 26, vai falar que o Espírito chama Filipe e fala assim: olha, vai até a estrada, volta por gentileza aí, meu irmão. Versículo 25, quando a gente começa a ler, olha, 26, ele fala assim: olha, desce ao caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Filipe não quer saber se vai ter uma igreja cheia, não quer saber se vai ter uma multidão para ouvi-lo falar. O necessário ele sabia, foi o Espírito que falou com ele, independente se estava deserta, se fosse para pregar para os grãos de areia, ele estava disponível, ele estava sensível a ouvir a voz de Deus. Então, uma vida cristã vitoriosa é aquela vida onde eu me coloco à disposição do Espírito Santo de Deus. A terceira coisa que faz eu entender, que me faz ter uma vida cristã vitoriosa, é uma vida que é impregnada da palavra de Deus. É uma vida que consegue reconhecer aquilo que Deus tem para nós, não só em ouvir o Espírito Santo falar, como também é uma vida que conhece a Deus, tem relacionamento com Deus, através daquilo que Deus se revela a nós. Quando Filipe, ele ouve o Espírito falar: olha, achega-te a esse carro, achega-te a essa carruagem, rapidamente ele se achega à carruagem, e ele ouve o que aquele etíope estava lendo, e ele identifica que o que ele estava lendo era as Escrituras Sagradas. Ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha intimidade, ele conhecia a palavra de Deus, ele se dedicava a esse Deus. E então ele se aproxima e ele consegue ouvir a Escritura, ele consegue entender o contexto, ele consegue saber aquilo que o eunuco estava lendo. Então, uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã efetiva, é aquela vida que está impregnada em seu corpo, em suas ações, em suas atitudes, em seu testemunho, a palavra do Senhor Jesus. Uma vida cristã efetiva é uma vida que se encaixa perfeitamente no plano soberano de Deus. Sabe quando Filipe é chamado e fala: olha, sai, vai, ainda que a estrada, o caminho está deserto, ele fala assim: vai, e Filipe vai. Filipe, ele se encaixa no plano de Deus, porque Deus, ele prepara o eunuco naquele caminho. Deus prepara Filipe para estar naquele caminho. E Filipe se encaixa plenamente no plano de Deus, no projeto de Deus, onde Deus vai falar com aquela vida, com aquele eunuco, com aquele homem que tinha um título bem grande. E era muito grande, muito bonita a sua posição. Aliás, ele era superintendente, ele era o maioral da tesouraria da rainha de Candace. E Filipe se encaixa plenamente, perfeitamente no plano de Deus. Por isso, uma vida cristã vitoriosa e efetiva é uma vida que se encaixa nos planos de Deus. É uma vida que está sensível, que está disposto a desenvolver com êxito aquilo que o Senhor coloca em suas mãos. Uma vida cristã efetiva, vitoriosa,
não é uma vida de uma pessoa de grandes títulos. Não é uma vida de uma pessoa que sabe muito, de um doutor, de nada disso. Uma vida cristã vitoriosa é aquela vida que, mesmo que você seja comum, você esteja disponível ao Espírito Santo, sensível ao Espírito Santo. Filipe, ele se colocou dentro do plano de Deus. Ele obedeceu o que o Espírito Santo falou com ele. E o que acontece com ele? Acontece que ele simplesmente realiza obra extraordinária naquele caminho. Ele se assenta, ele entende, ele compreende, ele anuncia Cristo através daquilo que ele ouviu, e aquele eunuco é salvo, redimido pelo sangue de Jesus. E aqui eu encerro esta palavra, dizendo que eu não preciso ser inteligente, eu não preciso ser estudado, eu não preciso ter título, eu não preciso ser reconhecido por ninguém para eu ter uma vida cristã efetiva e vitoriosa diante do Senhor. Basta que eu esteja sensível e disponível à vontade dEle. Que nós possamos ser este Filipe no dia de hoje, para que possamos, no poder do Espírito Santo, completar a missão. Lembrando que nós, como igreja, enquanto não cumprirmos o ID de Jesus, jamais justificaremos nossa existência enquanto igreja aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Amém?